Bom dia, graça e paz a você que acompanha o Devocional Casa da Graça. Hoje é 1º de novembro, estamos começando mais um mês de devocional, temos mais um mês de novembro e um mês de dezembro, e nós vamos ter cumprido um ano de devocional ininterruptamente aqui para abençoar a sua vida. Em função disso, eu quero lhe pedir que se você não é inscrito no canal, você já se inscreva aí, faça chegar a outras pessoas e use esse devocional como pontapé inicial para a sua busca diária por Deus. 1º de novembro, o nosso tema hoje é crer conforme lhe fora dito. Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós temos nele a definição daquilo que é a fé bíblica e de como foi a fé de Abraão. Ele termina esse texto dizendo: assim será a tua descendência. O que essa frase quer dizer? Nessa frase está contida a palavra de Deus para Abraão. Agora, se você conhece o texto, você vai perceber que essa mensagem chegou para Abraão, uma mensagem sobre uma proliferação, uma família prolífera, né? Na verdade, uma nação que nasceria a partir daí, mas essa mensagem chegou para um homem já velho, avançado em idade, que tinha um quadro natural completamente desfavorável, tanto ele como a sua esposa, né, para serem progenitores, para serem geradores de uma vida. Fisiologicamente, eles estavam ultrapassados, fora dessa condição, e se eles parassem para olhar apenas para aquilo que estava disponível, naturalmente, para que aquilo acontecesse, com certeza não teria acontecido. E é por isso que o nosso tema é crer conforme lhe fora dito. Porque se eles fossem crer conforme o que eles tinham disponível, se eles fossem crer conforme lhe dizia a sua aptidão física, o seu cansaço e a sua idade, eles não teriam recebido a promessa de serem pais de nações. No caso de Abraão, o primeiro judeu, a nação de Israel nasceu em Abraão, e assim será a tua descendência, foi o que Deus disse para ele. E a Bíblia diz que ele fez, né? Ele creu contra a esperança, exatamente porque ele tinha um quadro extremamente desfavorável, naturalmente falando, mas ele diz, ele não creu, parafraseando Paulo aqui, ele diz, ele não creu segundo ele estava sentindo, ele não creu segundo o que a circunstância dizia, ele creu contra a esperança, segundo aquilo que lhe tinha sido dito, né? Outra ocasião você vai ver dizer que ele estava plenamente convicto, porque tinha por fiel aquele que lhe prometeu. Então, se nós quisermos ter uma vida de fé efetiva, operante, nós precisamos ter uma referência muito clara daquilo que Deus diz na sua palavra, daquilo que ele diz a meu respeito, das promessas dele ao meu respeito, porque sempre haverão circunstâncias naturais que vai querer estabelecer um quadro diferente daquilo que Deus diz. Primeiro o diabo vai tentar transformar tudo numa questão natural, vai apresentar as circunstâncias desfavoráveis. Você não tem mais idade, você não tem dinheiro, você mora na cidade errada, você não estudou no lugar certo, enfim. O leque de sugestões contrárias à verdade de Deus, eles são muito grandes. E a Bíblia diz que Abraão creu a ponto de ser depois chamado de pai da fé, que a sua fé lhe foi creditada como justiça, mas ele creu contra a esperança, porque ele tinha um padrão de fé correto, que era crer conforme lhe fora dito. Como é que a Bíblia diz que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando um doente recebe um diagnóstico médico, ele está vivendo por aquilo que ele ouviu. Só que paralelo a isso, a Bíblia também diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro. Estou pegando apenas o exemplo aqui da questão da enfermidade. Então, quando alguém olha para o seu próprio corpo doente, ruim, como a Bíblia diz, se corrompendo a cada dia, falando sobre a velhice, né, ele só vai entender que ele é refém daquele quadro. Mas quando ele tem uma palavra, que ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro, quando essa determinada pessoa tem uma referência bíblica daquilo que Deus diz, em contrapartida do que o natural está dizendo, e ele decide ficar naquilo que Deus diz, aí vai acontecer com essa pessoa exatamente aquilo que aconteceu com Abraão. Abraão foi o estupim, foi a explosão inicial da nação de Israel, que, diga-se de passagem, o comportamento, a postura e a relação que Abraão teve com Deus é aquilo que espelha hoje o padrão na nova aliança. Ou seja, teve um
pulo aí entre Abraão e toda a existência da antiga aliança, as leis, mas o que reflete a nossa realidade de relacionamento com Deus é aquilo que, a forma como Abraão viveu. Como é que Abraão viveu? A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu contra a esperança, ele creu contra o natural. E eu quero que você preste atenção porque eu vou encerrar com essa frase. Ele creu conforme lhe havia sido dito. O que é que Deus tem dito para você? O que é que a palavra tem dito para você? Eu não estou perguntando o que você está vendo nem o que é natural, mas precisamos crer de acordo com aquilo que foi dito por Deus e a gente vai colher os resultados dessa fé conforme o que lhe foi dito. Amém? Você está comigo? Quero ler aqui uma confissão, quero que você repita comigo. Diga assim: creio segundo o que me foi dito, creio segundo o que está escrito, e não me guio por aquilo que vejo ou sinto. Eu me guio pela fé na palavra de Deus. Amém? Se foi abençoado, faça comentários aí. Compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.